Bom dia, boa tarde, boa noite. Voltando ao nosso bate-papo aqui no Pode Expressar, com a companhia do nosso irmão Josué e nosso irmão Emanuel, nós vamos retomar agora um tema que tem causado muito terror nas igrejas evangélicas e principalmente aqui no estado de Pernambuco, sobre a política dentro dos templos das igrejas. E esse tema é um tema recorrente porque a gente tem uma liderança, no caso eu falo da Assembleia de Deus do Ministério Belém, que tem uma liderança a nível nacional, que chama-se o pastor José Wellington Bezerra. E durante essas eleições passadas, nós vimos o pastor falar de púlpito da igreja, dizendo que os pastores das áreas em que teriam políticos ligados à igreja, as verbas só seriam liberadas mediante a autorização de um pastor da Assembleia de Deus. E ele disse isso de forma pública, que inclusive está nas redes sociais. De novo, outro pastor também da Assembleia de Deus, o pastor Gilmar Santos, de Brasília, intervenção junto ao Ministério da Educação, pedindo, no caso, propina em barras de ouro para liberação também de verbas do MEC. Então a gente tem vários pastores envolvidos aí em escândalos, envolvidos em questões políticas, e aqui no estado também não é diferente. Nós temos denúncia de desvio de erário da igreja para patrocínio de candidatura de deputados aqui do estado. Temos várias denúncias também de rachadinha na questão da Câmara de Vereadores, com uma vereadora pertencente à Assembleia de Deus e também de um deputado estadual também pertencente à Assembleia de Deus. Então, trazendo esse tema, que é um tema que eu posso dizer assim, terror, é um terror, porque você colocar a mistura política, religião, nunca deu certo, nunca deu certo. Eu queria trazer o pensamento seu, Emanuel, sobre essa questão política na igreja. O que é que você acha? A água e o óleo, eles não se unem. Se você colocar no recipiente, dentro de um recipiente a água e o óleo, você vai ver uma separação muito grande. A igreja, por princípio teológico, ela tem que ser separada do Estado. A igreja não pode se associar ao Estado. Por mais que a igreja, biblicamente, o texto sagrado diz que assim, que nós, como cristãos, devemos respeitar as autoridades constituídas. De forma que respeitar a autoridade constituída, porque o texto claro diz que ela provém de Deus, mas depende muito também da nossa escolha. Então, nós escolhemos uma pessoa para que nos represente no Estado. Nesse Estado democrático de direito que nós vivemos, nós temos as eleições e nós, como crentes, somos cidadãos e votamos e elegemos um candidato. Mas a igreja, ela não pode, de forma alguma, direcionar o voto. Não é papel da igreja dizer em quem você deve votar. E, lamentavelmente, essa, podemos assim dizer, essa formalidade bem organizada já está se tornando, assim como dizer, um costume, uma prática dentro das igrejas evangélicas no Brasil. Imagine o lugar que a gente chama de sagrado, que é o púlpito, a tribuna, onde se vai ler a palavra de Deus, onde se vai falar do sagrado. Aí você pega um político e coloca nesse ambiente para que esse político ali fale suas propostas e comece a fazer promessas. Isso é abominável diante de Deus. Nós não podemos aceitar. Irmãos, eu fico espantado. É o pastor presidente lá da Igreja Evangélica Assembleia de Deus da Paraíba, é o pastor presidente da Assembleia de Deus de Alagoas,
é o pastor presidente aqui de Recife, da igreja de Pernambuco, os pastores de um modo geral, do Nordeste, do Sudeste do país, do Sul, do Centro-Oeste, do Norte do país, doutor Miguel. Colocar um político na tribuna da igreja para falar. Quer dizer, o pastor presidente daqui de Pernambuco, por exemplo, ele não admite que nenhum pastor de outra igreja pregue no seu público. Quer dizer, um pastor batista, um pastor presbiteriano, um pastor metodista não pode, Josué, assumir a tribuna da Igreja Evangélica Assembleia de Deus para trazer um sermão. No tempo do pastor Zé Leôncio, um pastor batista pregava no templo da Assembleia de Deus, dava uma saudação. Vi muitas ceias ali, o pastor Leôncio dá a palavra a um pastor de outra igreja. Mas com esse novo pastor presidente de Pernambuco, um pastor da Igreja Batista não pode pregar, um presbiteriano, mas um político ele pode assumir a tribuna da igreja, inclusive um político investigado pela Polícia Federal por corrupção, por desvio de conduta, por prevaricação. Chegou na tribuna da Assembleia de Deus de Recife e começou a falar tudo aquilo que ele queria falar sobre política, pedindo votos. Porque nenhum político, quando vai a uma tribuna de uma igreja, ele vai pregar o evangelho. Ele vai pedir voto. E o pastor presidente aqui deu oportunidade a um ex-prefeito da cidade de Recife, com todo respeito, eu vou citar o nome aqui, que eu tenho um respeito muito grande, ao senhor Geraldo Júlio, mas o senhor Geraldo Júlio investigado por corrupção pela Polícia Federal, por desvio de verbas, até que ele prove o contrário, né? Existe a presunção de inocência, mas é um político investigado por corrupção, assumindo, Josué, o púlpito da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, quando muitas vezes um membro da igreja não pode ali dar um testemunho. Então, como é que a igreja que prega o sagrado se mistura com uma situação dessa? Só sem atrapalhar seu raciocínio, né? O lema dessa administração era esse aqui. É isso aqui. Exatamente. Aqui estão os políticos que só aparecem época de eleição. Inclusive os crentes, que se dizem crentes, né? Passadas as eleições, você não vê esse povo nos púlpitos, não vê no círculo de oração. Exatamente. Então, o que eu acho impressionante e o que me estranha muito é que, por exemplo, agora mesmo acabou a visita desses políticos investigados em corrupção, indo para a Santa Ceia da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, sendo apresentados nominalmente, certo? Homens envolvidos em corrupção numa Santa Ceia. E teve alguns outros que praticamente deram a palavra quase 10 minutos falando no púlpito da igreja. Então, política na igreja não pode os irmãos aceitarem isso. Não, os irmãos não podem, os irmãos precisam reprovar isso. E enquanto vocês ficarem calados, esses gestores da IADPE precisam sofrer a reprimenda dos senhores e das senhoras que estão nos ouvindo. Eles não podem usar o púlpito da igreja como palanque eleitoral. Imagine um político envolvido em rachadinha, pregando no púlpito da Assembleia de Deus, no Templo Central, doutor Miguel e irmão Josué, nas congregações dos bairros, aquele político envolvido em rachadinha, um pastor sendo mantido com dinheiro de gabinete de político no sertão. Quer dizer, o dinheiro da política, da rachadinha, um dinheiro que é maldito porque provém de desonestidade, de prevaricação, de tudo que você imaginar, sustentando um obreiro do interior. Então, a política na igreja não funciona. Infelizmente, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Estado de Pernambuco está tendo essa prática usual e está se tornando uma coisa comum e muitos de vocês estão aceitando. Vocês não têm autoridade para falar de político corrupto, quando às vezes aquele político corrupto está no púlpito da igreja. Emanuel, tocando nesse assunto que você falou agora, tem um inquérito na Polícia Federal apurando crime eleitoral. O crime consiste exatamente em desvio de dinheiro do erário da Assembleia de Deus, certo? Isso tudo documentado, tá certo? Foi passado para a campanha desse político da igreja o valor de R$50 mil,
tirados, isso a gente tem testemunha, tem tudo. Inclusive a testemunha que trabalhava na tesouraria já prestou seu depoimento na Polícia Federal, eu acompanhei. Hoje essa testemunha é advogado, tá certo? É o presbítero Jonatas. E lá, o delegado que apura, o delegado ficou assim, poxa, uma igreja como a Assembleia de Deus fazer esse tipo de ato. O próprio delegado que apurava sentiu assim uma situação realmente atípica, né? Porque você vê uma igreja coletando dízimos e ofertas, o papel dela é a pregação do evangelho, a sua pregação e a sua entidade religiosa, a sua igreja, ali tudo bem, mas você desviar aquele dinheiro para campanha política, engraçado é que esse mesmo político, tá certo, fez um acordo, que eu não posso mencionar o conteúdo do acordo, mas foi feito um acordo de não persecução penal. O que significa? Significa que, para você fazer esse acordo, você tem que primeiro confessar. E esse político confessou. Devolveu parte do dinheiro e fez esse acordo para não ser julgado, não ser processado. Tá certo? E uma das situações que ficou constante do acordo, ele descumpriu. Eu, como sou advogado da outra parte que participou também, eu informei isso ao desembargador, que conduzia esse acordo de não persecução penal. Então, essa questão está sobre o crivo do desembargador, agora um novo desembargador, que vai, talvez, se ficar comprovado que ele descumpriu o acordo, ele pode voltar e ser novamente processado e julgado. Porque esse tipo de acordo de não persecução penal é um acordo que você tem a faculdade de dizer, não, eu não quero que esse processo tenha seguimento. Eu quero fazer um acordo aqui, assumo que eu pratiquei o delito, recebo a pena, que são determinadas situações que você tem que pagar, certo? Tanto financeiramente, em dinheiro, como também em obrigações. E uma das obrigações ele descumpriu. Por esse descumprimento, eu informei ao desembargador. Eu não vou dizer o conteúdo, porque, logicamente, corre em segredo de justiça, mas, mais ou menos, você tem a noção de quem seja. Entendeu? A denúncia do presbítero aí, ó. Jonatas. Pronto. A denúncia do presbítero dele na DRACO. Na DRACO. Pronto. Como a figura do pastor presidente, ele não tem imunidade, esse inquérito está seguindo a parte. O inquérito em que o político foi também instado pelo Ministério Público a responder o processo, abriu-se uma ação penal. Nessa ação penal, ele fez um acordo. Então, foi o primeiro acordo aqui no estado de Pernambuco de não persecução penal perante o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. Foi o primeiro acordo. Então, a gente percebe, o próprio promotor, o procurador que falou comigo, ele disse, veja, a questão do pastor é outra situação totalmente diferente. Por quê? Porque o pastor não tem imunidade parlamentar. Ele é um cidadão comum. Então, essa questão dele ficar se usufruindo de erário público é uma outra situação, que ele vai responder como cidadão normal, cidadão comum. E o parlamentar fez o acordo e ainda está ainda esperando esse julgamento do pedido que eu fiz. Então, a gente tem uma situação um pouco triste até para comentar, porque trata-se de uma igreja centenária, uma igreja que tem um nome, eu posso dizer assim, até então, um nome totalmente isento de qualquer penalidade no âmbito político, no âmbito penal, e de repente, o nome da igreja, hoje, eu posso dizer, está na lama. Sem medo de errar, José. Está na lama, porque se você vai para juizado, Assembleia de Deus, se você botar o nome hoje, Assembleia de Deus, do estado de Pernambuco, de bairro está lá. Olha, todo lugar tem denúncia, José. Todo lugar. Doutor Miguel, sem querer lhe atrapalhar, eu vinha pensando o seguinte,
Meu pai foi presbítero da igreja, o pastor Emanuel deve saber que era um procedimento correto. Todas as congregações tinham uma comissão chamada comissão de disciplina, não é isso? Quando um membro qualquer era acusado, a comissão de disciplina ia fazer a sindicância, visita. Era como instaurar um procedimento para investigar. E se aquela pessoa tivesse algum cargo de liderança na igreja, ela ficava suspensa até a apuração. Se for verdade, disciplina. Se não, volta ao normal. Mas aqui, ó, depois eu farei aqui um pedacinho aí só para mostrar às pessoas. Tudo isso aqui são documentos, depoimentos, denúncias que corroboram com as provas de tudo que está sendo dito aqui. E ninguém faz absolutamente nada. Eu publiquei um vídeo aí, o qual dizendo, não, a comissão de ética, que ética? Ética de quê? Essa comissão de ética já se reuniu alguma vez para avaliar todas essas denúncias contra a direção da igreja? Então, de ética não tem nada. Esse problema da igreja Assembleia de Deus, aqui de Recife, envolvida em política, a comissão de ética já deveria ter se reunido e buscado a punição dos envolvidos. O pastor presidente não era para ser mais pastor presidente. Essa diretoria tinha que ser tirada, feita uma nova eleição, colocado um novo nome e uma proposta, porque, como diz a Escritura, os problemas da igreja devem ser resolvidos com os próprios membros da igreja. Quando vocês percebem que nós estamos sendo processados, pago com seu dinheiro, o processo que eu estou sofrendo por calúnia, injúria e difamação, Josué e muitos outros estão sofrendo, esse processo são pagos por vocês, 2 escritórios, os melhores aqui em termos de caro, os mais caros aqui do estado de Pernambuco, para não dizer do Nordeste, pagam com seu dinheiro para me processar. Agora, veja só, processar quem? Quem denuncia o ilícito. Porque a igreja envolvida em política, o político da igreja pegando dinheiro, uma oferta sua sagrada, você que é trabalhador, que é dizimista, não é? Você que ganha R$1.500, não é? Que pega seus R$150, como acabamos de ouvir agora de tarde, a senhora mocinha, casada com um jovem, engenheiro, que está desempregado, não é? Mas a senhora pega seu dízimo, não é? Mas seu marido está desempregado, mas está fazendo Uber. Mas a senhora pega seu dízimo, R$150, e leva para o pastor Ailton. Pelo bruto, né? O bruto, e o mais detalhe engraçado que você pega do bruto, você não pega do líquido. Porque vai lá que seu salário fica em torno de R$1.200, porque há os descontos, mas você pega R$150 do bruto e paga com o seu salário, com o seu dízimo, os altos salários do pastor. E esse dinheiro vai para um político, para boca de urna, para pedir voto. Entendeu? Para aquele dinheiro sendo pulverizado no meio dos cabos eleitorais que fica nos interiores. Quer dizer, o dinheiro sagrado que você dá a Deus indo para a corrupção. Aí você às vezes discrimina seu esposo, porque seu esposo tem uma mente aberta. A senhora que é mãe, em vez de abençoar seu filho, maltratando seu filho, simplesmente porque seu filho discorda das atitudes desse pastor presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Recife. Minha irmã, em nome de Jesus Cristo, abra sua mente. Deus não se envolve com política, Deus é Senhor. O Estado democrático de direito, os reis, os governos, se curvam diante desse Deus que eu e você serve. Eles precisam de Deus. Nós que somos servos devemos pleitear por uma igreja pura. O altar é santo, o altar é divino, é ali onde vem a presença de Deus, onde se manifesta a graça de Deus, onde se abre a Bíblia. É ali onde se sente a Shekinah, é ali onde se glorifica o nome do Senhor, é ali onde se sente a presença de Deus, bendito seja o nome do Senhor, é ali onde se fala do sagrado, é ali onde Deus pode curar, onde Deus pode libertar, onde Deus pode tirar muitas vezes o seu filho de uma situação indelicada que ele está vivendo, uma vez pode ser curado de uma enfermidade. Aí você pega aquela coisa santa, pura, sagrada, o altar de Deus,
e faz com que ele se torne um altar político. Pense 2 vezes no que você está fazendo, no que você está concordando, porque quando você aceita esse presidente, quando você aceita essa diretoria dessa igreja de Recife, você está aceitando a profanação do altar. E Deus não se deixa escarnecer. Tudo que vocês estão semeando hoje, vocês vão colher amanhã. Vocês trarão às mãos de vocês, a justiça de Deus vai estar presente, porque estão fazendo do altar de Deus um altar político, onde a mentira, onde é o prevaricar, o mentir, o dividir o que não é, pedir o que é dos outros, tirar de quem não tem. Tudo isso está sendo contado no altar de Deus, e lá no livro sagrado ele está anotando tudo que você está fazendo para o dia do juízo. Como diz a Escritura, todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo. Seremos julgados pelas nossas ações. Não admita que a sua igreja seja usada para a política. Não aceite que um político use o púlpito da sua igreja para pregar política, porque quem salva é Cristo. Político nenhum tem nada para você. A gente deve respeitar o político como cidadão, devemos votar, devemos eleger, mas não devemos fazer da igreja um palanque eleitoral. Amém. Ô, doutor Miguel, só uma pergunta para o senhor. Doutor Miguel, que é o advogado, o homem da lei. Eu estava já aceitando o evangelho. Você estava falando igual aqueles pregadores antigos, viu? No convencimento.